Saint-Germain fala sobre obesidade. Saudações, meus queridos. Hoje eu quero tratar de um assunto que é muito importante para a maioria da população deste planeta, a parte estética do corpo. Quero começar dizendo que o corpo é uma máquina perfeita e que não precisa de nada para funcionar melhor, pois a perfeição já está no DNA, mesmo que esse tenha sido manipulado há milhares de anos. Mesmo assim, quem o manipulou não conseguiu tirar dele a perfeição, pois ela é intrínseca no núcleo de cada célula. Quando vocês olham para os vossos corpos, na verdade, vocês não estão vendo pele, cabelo, gordura, etc. Vocês estão vendo uma coletânea de acontecimentos em forma de vaso terreno. Todo vaso, corpo, reflete as vossas escolhas. Ele não é resultado unicamente do que se come, ele é resultado de 10% do que se come e 90% das reações das vossas escolhas. As doenças de nascença, por exemplo, são o resultado da escolha de experienciar viver naquela condição e então transcendê-la. E às vezes essa transcendência não é a cura, mas sim um convívio harmonioso com a situação em questão. Qualquer antropólogo vai concordar comigo quando digo que cada época da história humana tem um tipo de epidemia diferente, e isso acontece não porque existe um vírus ou uma bactéria à solta causando tudo isso. Essa é uma mentira que foi contada tantas vezes que hoje vocês a enxergam como verdade. O corpo humano é capaz de combater qualquer corpo estranho que entrar nele. As epidemias acontecem primeiramente porque existe um grande número de pessoas que estão passando por situações parecidas e que estão tendo também escolhas parecidas. E então, elas ficam doentes da mesma coisa. E logo que isso acontece, todos começam a ficar com medo de ficar doente, escolhem focar na doença em questão e em um período muito curto existem milhares e milhares de pessoas contagiadas com a mesma doença. A maioria das bactérias e vírus que a medicina diz que existe, realmente existe. Mas eles sozinhos não poderiam adoecer uma pessoa, a não ser que essa pessoa desse a permissão energética, ou seja, estar em baixa frequência, para que a doença se instale, para que o corpo não seja capaz de neutralizar o vírus ou bactéria. Por exemplo, em uma sala de espera cheia de pessoas, existem milhares de vírus e bactérias em circulação. Por que algumas pessoas ficam doentes e outras não? Por causa da permissão energética. Mas, no momento, existe um curso, uma epidemia, que não é causada nem por vírus e nem por bactérias. É a obesidade. A obesidade não é uma doença comum, ela é o reflexo de uma memória celular que começou a ser impressa na humanidade há muitas vidas atrás e hoje ela tem um ambiente propício para crescer e se propagar. Há muitos e muitos séculos atrás, ou seja, há muitas vidas atrás, a maioria da população teve experiências muito duras, onde a comida era escassa e onde quem tinha dinheiro explorava a população. Tinham tanta comida em casa que podiam se dar ao luxo de jogar os restos para alimentar os animais. Então, por várias e várias vidas, vocês tiveram um relacionamento muito difícil com o alimento. Ele era sinônimo de sofrimento. Mesmo para aqueles que tinham alimento de sobra em casa, tinham problemas, pois essas pessoas ricas se sentiam em culpa por terem o que comer e os outros não, e por isso engordavam. As pessoas pobres gravaram nas suas memórias celulares que quem tinha dinheiro e poder eram gordos. Essa memória foi sendo alimentada até causar a epidemia que se vê hoje. Até o início do século passado, as pessoas eram magras, pois ainda se sentiam impotentes e sentiam que deveriam ficar caladas nas suas casas, enquanto quem tinha poder e dinheiro poderia mandar e desmandar na cidade ou no país. Mas com o avanço do plano divino de libertação para a Gaia e para a humanidade, as pessoas começaram a se rebelar contra então a burguesia.
Esse nome também foi dado pela memória celular, e foi quando a epidemia começou. As pessoas começaram a acreditar que poderiam pensar e agir diferente do que o governo ou a igreja queriam que eles pensassem. E em apenas algumas décadas, a obesidade estava instalada na sociedade, pois cada um, consciente ou inconscientemente, desejava expressar o seu poder em forma de consumo e alimentação. Mas para você que está acima do peso neste momento, deve estar pensando: então eu devo continuar assim, pois não tem nada que eu possa fazer para mudar este quadro. A minha resposta é: a vida é vossa e vocês podem mudar aquilo que vocês quiserem. Esse é o direito divino chamado livre-arbítrio. Então vem a pergunta: como faço isso? A resposta é simples. A obesidade, em forma de memória celular, começou na escassez. Hoje mesmo que vocês tenham dinheiro para comprar os alimentos que necessitam, vocês ainda se sentem na escassez que hoje talvez tenha sido trocada por não ter uma casa própria, ou um carro bonito, ou um salário que dure até o final do mês. Enfim, com certeza vocês têm algum aspecto na vossa vida que está exalando escassez, e isso está criando um ambiente propício para que teu corpo resgate esta memória. A solução está em não se sentir na escassez, na miséria. Quantas vezes no dia vocês escutam a palavra pobreza, seja em uma conversa com amigos, no jornal, em uma piada, etc. Tudo isso deve ser trocado pelo sentimento de gratidão. Somente isso pode mudar essa situação, porque a gratidão é um sentimento que ativa a memória celular de quando vocês viviam no fluxo. Então o vosso corpo não mais espelhará a escassez, pois ele estará em harmonia. Esqueçam a história de que a obesidade vem do alimento. Quem vem da quantidade de calorias ingeridas, que essa mentira deve começar a ser revelada. Todos vocês conhecem pelo menos uma pessoa que come o quanto quer e não engordam. Se libertem dessa mentira. Sejam gratos por tudo, então o vosso corpo os mostrará o que é harmonia divina. Eu vos abençoo com as bênçãos sem fim. Eu sou Saint Germain. Gratidão.